Pessoal, boa noite a todos. Quero Boa agradecer a todos noite. pela presença. E hoje nós temos o prazer de ter aqui o professor Júlio Moretson, que tem um trabalho bem relevante também na área do coro infantil, infanto-juvenil. Então, Júlio, é um prazer para nós ter você aqui hoje e já te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Ô, Luiz, eu estou Então, muito honrado com o convite, fico muito feliz. Não sei exatamente sobre o que vamos falar, mas estou aqui à disposição para você me perguntar. Se não for prova, está tudo bem. não tá vendo? A Juliana Meleiro já tá ali anotando. Eu convidei ela para ser a banca examinadora. É. Nada disso. Mas Então, diga, o que você pensou em Júlio, perguntar, eu Luiz? vou te Fala. pedir, como eu sempre peço inicialmente, para você se apresentar um pouquinho, não é? Sempre tem Claro. regentes e os coralistas não te conhecem. Então, para você se Tá. apresentar, quem é o Júlio Moretson, por favor? Eu sou professor de regência coral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Rio, né? Já estou lá há muitos anos, já estou quase aposentando daqui a uns 3 anos. E formo gerações de regentes corais, né? Desde a minha juventude, eu sou maestro de coro, é uma coisa que eu gosto muito, é uma paixão. Comecei através de um curso informal de regência, com o professor Carlos Alberto Figueiredo, na ProArte, e na época a gente teve acesso a alguns professores que vinham da Europa, e eu até, na verdade, fazia outra carreira, eu estava estudando para ser designer, mas eu senti que quando vieram esses maestros, que eu já estudava música desde garoto, mas sempre desde garoto gostava de desenhar e gostava de música. Então, as artes sempre tiveram presente na minha vida, assim, incentivado em casa e tudo. E, e quando eu comecei, aquele medo que a gente tem na juventude, não vou conseguir viver de música, né? Aquela coisa. Então, eu tinha escolhido um caminho do design, mas continuava estudando música. E quando uma turma do coro do ProArte pediu o Carlos Alberto, tinha acabado de chegar da Europa, na época, acho que vocês conhecem todos o professor Carlos Alberto Figueiredo. O pessoal do coro pediu, Carlos Alberto, estava numa turma de regência, muitos colegas faziam faculdade de música, era um coro muito bom. Aí eu fui fazer as aulas com ele, daí eu me animei com esses professores que vinham da Europa, elogiavam o meu trabalho, diziam que eu estava bem. Aí eu fui migrando. Cantar em coro sempre foi uma paixão desde garoto. E criei meu grupo, né, quando era jovem, chamava Coral Voz e Companhia. Foi um coro amador bastante bom, a gente chegou a representar o estado do Rio de Janeiro em festivais pelo Brasil, assim. Quando chegou em 1993, alguns colegas da universidade me pediram, então, para formar um grupo vocal para homenagear o Cláudio Monteverde. Isso em 1993. E esse grupo, chamado Calíope, foi o coro que, enfim, as pessoas ficaram me conhecendo. É um coro formado por cantores de formação, né? Muitos cantores, muitos maestros, inclusive. O coro sempre teve muitos regentes cantando no grupo, o que é muito interessante, porque eu também estudei licenciatura, então eu sempre tive uma cabeça muito aberta, assim, de não ser um cara impositivo, mas de ter um diálogo. E eu sempre acho que o cantor, quando o cantor se coloca, ele também se envolve mais na realização daquele trabalho. Aquele trabalho passa a ser dele também. Então a gente sempre teve muita troca, muita conversa, e o grupo foi se desenvolvendo, né? A gente antes de fazer, logo depois que eu fiz meu mestrado, eu fui convidado uma época para dar aula aí no Festival de Juiz de Fora, o Festival de Música Colonial Brasileira e Música Antiga. Daí, durante alguns anos, dava aula de regência coral, mas também dava minhas escapulidas, tinha os professores que vinham da França, de canto, de outras coisas, de instrumentos, de estilo. Eu ia lá dar aquela olhadinha, né? Também, garoto, toquei flauta doce, toquei violão, aquela coisa, a gente estuda um pouco de cada instrumento, né? E daí eu resolvi fazer meu mestrado em cima de uma missa do Lobo de Mesquita. Meu mestrado foi a missa de quarta-feira de cinzas, daí eu gravei. Aí, quando eu gravei, aquilo teve uma repercussão maior do que eu esperava. Eu gravei mais como, assim, para registrar o trabalho de mestrado que eu tinha feito.
E daí a gente começou a receber convites, muitos convites. A gente participou de óperas, o trabalho foi muito bem recebido pela crítica especializada. Aí a gente, esse CD, eu gravei um CD assim meio financiado por mim mesmo, independente, com o trabalho do mestrado, e coloquei algumas peças barrocas portuguesas. E a partir daí, depois teve um festival um festival não, um projeto do Museu de Música de Mariana, dirigido pelo professor Paulo Castanha, e me convidou para gravar um CD. Era um projeto que durava 3 anos, e cada 3 anos eles iam convidar 3 grupos diferentes. Mas o CD da gente fez tanto sucesso que a gente gravou nos 3 anos, eles pediram para a gente participar depois dos 3 anos. Aí, nessa época também, já apareceu a primeira viagem, a gente foi convidado pelo Itamaraty para realizar um concerto representando o Brasil no Chile, na Embaixada do Brasil no Chile, em Santiago. A gente fez 2 concertos lá. E, assim, depois que lançamos esses CDs de Mariana, aí a gente recebeu um convite para representar o Brasil no festival no Ministério teve um projeto em 2005 que era o Brasil na França. Então a gente fez uma turnê por 6 cidades francesas, depois fez um concerto em Berlim, na Embaixada do Brasil, até o Gilberto Gil estava lá também, que era o ministro da Cultura na época. Aí voltamos, nesse mesmo ano eu gravei o segundo CD, já era o 5º CD. Daí eu gravei com obras sacras eu queria fazer música brasileira ainda, mas não queria fazer mais música colonial. E descobri o trabalho da professora Suzane Gaiara, aí de São Paulo, e daí a gente gravou obras do Alberto Nepomuceno e do Henrique Oswald, obras sacras. Também teve uma acolhida bacana da crítica, né? Em 2003, o Calilpo meio que foi convidado para começar a realizar concertos com orquestra. Então, eles formavam a base. O Calilpo sempre foi um grupo em torno de 20, começou com 8 cantores, depois foi crescendo, com um grupo mais ou menos entre 16 e 20 cantores, oscilava um pouco. E daí a gente foi convidado para fazer um coro sinfônico para cantar com as orquestras do Rio. Aí eu juntei mais cantores, chamei alunos de canto da UFRJ, da Unirio, e a gente fez um coro sinfônico do Rio de Janeiro. Aí a gente colaborou com muitos maestros, com Isaac Arabichevski, com Minchuk, com maestros que vinham de fora. Então eu passei a ter o Calilpo e tinha esse coro sinfônico. E depois, em 2008, a gente foi para o Festival de Chiquitos na Bolívia também representar o Brasil. Depois, em 2009, a gente foi convidado para fazer concertos pela Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa e pela Sociedade Filarmônica de Badajoz, na Espanha. Então, um grupo que foi gravando. Depois a gente gravou mais um CD Tem um CD que eu gravei com obras de Villa-Lobos, obras profanas. Ao mesmo tempo, foi convidado lá para o festival de novo, lá de Juiz de Fora, para participar na gravação do Requiem de Mozart com uma orquestra de instrumentos de época. Enfim, é um grupo que fez muitas coisas pelo Brasil, fez muitos concertos em São Paulo, Rio, Brasília, e pela Europa e pela América Latina. 2 viagens na América Latina, 2 viagens pela Europa. E a gente ganhou o prêmio Carlos Gomes também, por conta desse trabalho. É um prêmio que é dado pela Secretaria de Cultura de São Paulo, como melhor grupo vocal brasileiro. E foi indo. Paralelamente, eu fui desenvolvendo alguns trabalhos de educação. Eu cheguei a ter na ProArte um coro juvenil. Depois, na verdade, desde 1998, a Prefeitura do Rio me chamou para fazer um projeto, quer dizer, um projeto que eles já tinham. Quem criou esse projeto foi o Marcos Leite, o nome, inclusive, quem deu foi o Marcos Leite, chama Orquestra de Vozes Meninos do Rio, que é um trabalho feito com escolas municipais. É um pouco difícil, porque eles têm um formato muito amarrado e não tinha muita flexibilidade. Mas, de qualquer maneira, eu venho desde 98 até o ano passado, quer dizer, tem mais de 20 anos, né, esse projeto, trabalhando com crianças da rede. É um trabalho muito assim, ele nunca conseguiu avançar muito, porque a mudança de ano para ano era de quase 70% das crianças, a gente nunca conseguiu ter um grupo que permanecesse, enfim, mas é um trabalho que a gente fez, que eu acho que é importante, porque trabalhou com muitas crianças, fazendo crianças cantarem afinadas na rede municipal, enfim. Não tinha muito apoio, era um projeto simples, mas há muitos anos. E em 2010 eu fui convidado para criar o coro de crianças da Sinfônica Brasileira. Daí a gente fez coisas muito bacanas, cantou com a orquestra, também fizemos várias coisas bacanas.
E tem uns 6 anos que daí esse coro de crianças durou 6 anos e acabou em 2016. E tem uns 6, 7, esse é o 7º ano esse ano, que eu criei o coro juvenil da Unirio, que é um projeto de extensão também. E é isso, hoje em dia, um coro da universidade, um pouco de Calilpe, um pouco de cada coisa. E eu formo jovens regentes que vão hoje em dia. Hoje em dia eu falo na universidade, eu gosto mais de ver os alunos regendo do que eu mesmo, né? É isso. Acho que deu para falar um pouquinho. Se tiver alguma pergunta, pode fazer, se eu deixei alguma coisa para trás. Não, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente desses trabalhos que você citou de extensão, que é o coro juvenil, falar um pouquinho Sim, o dessa coro faixa juvenil. etária aí, do infanto Ah, juvenil. sim. O coro de crianças, a gente trabalhou com crianças de 8, 9 anos. Como durou 6 anos, os que eram um pouquinho mais velhos chegaram à faixa dos 16, 17 anos. Foi um trabalho que se desenvolveu muito. Quando o coro... Eu queria que a USB criasse um coro juvenil, mas depois acabou, eles tiveram uma crise aqui no Rio, o coro terminou e eu resolvi fazer o coro juvenil exatamente para aproveitar essa turma que estava crescendo do coro de crianças. E o coro da universidade, ele não é um coro só de jovens, apesar de se chamar um coro juvenil, metade dele é formado por jovens. A outra metade é por alunos que fazem o curso de licenciatura e querem aprender a reger, escrevem arranjos. Então, é um trabalho que não é especificamente só com jovens, ele mistura um pouco. Tem jovens e tem, eu chamo de jovem também, jovens adultos, né, na faixa dos 20 e poucos anos, mas vai dos 13, 14 anos até os 18, o pessoal que é turma de fora, assim, e a gente faz arranjos. Eu sempre, assim, até esse ano eu vou estar agora no FESC 2020, lá em Catanduva, né, e o meu workshop vai ser sobre repertório, porque eu acho muito importante trabalhar repertórios diversificados. Acho que você está formando uma nova geração, então ampliar o gosto, né? Então, eu sempre gosto de fazer de tudo um pouco de música erudita, um pouco de música popular, um pouco de world music, né? Música folclórica de diversos países, enfim. Então, até vou trabalhar com isso. Mas o Coro Juvenil é um grupo que vem se desenvolvendo bem. A gente, às vezes, já cantou com a orquestra de música antiga da universidade, já cantou Glória de Vivaldi, já cantou Missa de Schubert, Missa de Mozart com a orquestra da universidade, e, ao mesmo tempo, faz muitos arranjos de música popular brasileira. A gente faz de tudo um pouco. É um grupo que tem em torno de 40 integrantes, assim. A gente tem conversado muito, tanto aqui no Papo quanto em outras lives, a questão do repertório, né? A dificuldade de se encontrar repertório para essa faixa etária de coro infantil, infanto-juvenil, né? E porque muitas vezes é uma questão muito específica. Como disse a Mara Campos, cada coro é um coro, né? Às vezes tem a mesma faixa etária, mas as características são totalmente diferentes e a necessidade de repertório é diferente, né? Assim, existe muita coisa, e acho que também assim, eu vou falar disso um pouco também lá no FESC, assim, que é falar sobre a personalidade do grupo, né? Assim, a personalidade do grupo tem a ver um pouco com o gosto do maestro, um pouco com o gosto dos seus cantores, tem que ter uma mescla aí, e também o próprio maestro não pode se acomodar com aquilo que ele já conhece, essa coisa de buscar um repertório novo. Existe muita coisa, né? Existe, assim, a produção, por exemplo, nos Estados Unidos, a Patrícia Costa fez uns trabalhos sobre isso, o doutorado dela e tudo, levantando repertório, lista de repertório. Existe uma produção bastante grande, só que nem sempre é acessível. Você vai ter que comprar uma partitura na internet, mas se você pesquisar, assim, né? Existe. Exatamente no FESC vou tentar montar uma apostila com muito material, assim, com partituras, e a gente vai conversar sobre isso lá, entendeu? É a proposta. Ótimo. Os alunos têm alguma pergunta, alguma curiosidade? Eu não estou aberto em mosaico aqui, não sei se vocês estão fazendo sinal. Ah, É, Gisele. Gisele, tá bom. Isso. Oi, Gisele, tá boa? Tudo bom, Júlio? Tudo bem, e Tudo, você? tudo Que bem. bom. Eu queria perguntar para você sobre, você falou, você tem uma experiência muito grande com gravação.
né? Acho que eu acho que a gente não tem grupos que tenham gravado tanto assim, né? Acho que tem vários regentes que gravaram, mas não gravar com o mesmo grupo, né? Não à frente do mesmo grupo, sendo o mesmo projeto. Então, eu acho que você meio que aprendeu muito, né? Fazendo isso. Apanhando. Né? Apanhando, claro. Mas, eu acho que, assim, acho que são momentos muito distintos, né, na vida do grupo. Eu acho que, assim, o ensaio é um momento, a apresentação é outro momento e a gravação é outro momento, que não tem a ver com os outros, né? Assim, a gente está acostumado a preparar o coro para uma apresentação. Então, eu queria que você falasse como é que é preparar o coro para uma gravação, porque eu acho que é uma coisa completamente diferente, né? E eu acho que assim, só... Não, pode completar a sua pergunta. Não, é só porque a gente está nesse momento dos coros virtuais, que isso é uma gravação, né? Não adianta as pessoas não quererem, não pode mexer, não pode... É uma gravação, né? Mas eu acho que é uma área que a gente tem tem pouca formação, tem pouca experiência, né? Então, a gente também não sabe preparar os cantores para eles passarem por isso, a gente também não sabe como intervir, né, na gravação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a preparação do coro e o que você, como é que você depois manipula, porque eu acho que a grande vantagem da gravação é você poder manipular o material que a gente não consegue fazer né, de outra maneira, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente. Tá. A pergunta tem várias coisas, me ocorreram dizer várias coisas, né? Todo mundo que rege coro sabe um pouco que a gente vive um pouco um tobogã, né? Ou o coro está subindo para chegar no ápice, né? Ou passou um ápice, às vezes dá aquela caidinha, daí você faz força para levantar uma onda de novo, né? Quem já pegou jacaré na praia sabe como é. Você vai aproveitar o alto da onda para se divertir e surfar na onda. Então, eu sempre digo isso, assim, o coro tem isso. Há momentos que são momentos especiais que você vai surfar naquela onda e aproveita, né? Então, assim, eu sempre digo que é muito importante aproveitar os bons momentos do grupo para realizar essas coisas, né? Uma viagem, uma gravação, em geral, isso serve de estímulo muito forte para o grupo. Em compensação, depois que você faz isso, é muito comum você ter uma caída, né? É muito difícil você ter uma linha sempre ascendente. Eu sempre acho que tem sempre aquela coisa, você já fez a viagem, dá aquela esfriada, você já fez a gravação do CD, dá aquela esfriada, daí você tem que achar... Eu até acho assim, que é importante viver, é que a gente fala, viver o luto um pouco, né? Viver o sofrimento de uma baixa. É claro que você não quer que o trabalho se desestruture, mas você tem que vivenciar aquilo e imaginar um objetivo. Até quando você já está fazendo alguma coisa que é assim, eu sempre pensando num outro objetivo, não próximo, não, de médio, longo alcance, assim, que você, quando começar a cair, você fala, olha, gente, lá na frente a gente vai poder fazer isso, né? Tem um amigo meu que brinca que ele fala assim, de onde você não espera nada, a gente sempre fala, vai ser uma coisa grande coisa. Ele diz, de onde você não espera nada é que sai nada mesmo. Mas eu acredito o contrário. Aconteceram várias vezes na minha vida profissional que eu achava que uma coisa que eu tinha feito ia bombar, ia causar uma coisa incrível. E não acontecia nada. E outras coisas que eu fazia assim, é legal fazer isso aqui, e aquilo abriu uma porta que eu não estava esperando, né? Então, assim, você ter maturidade, é claro que tudo isso significa o grupo ter maturidade, né? Quando a gente trabalha com coro infanto-juvenil, eu acho mais difícil porque o tempo passa e eles crescem, né? Mas, de qualquer maneira, naquele tempo, é importante você amadurecer o grupo para vivenciar esses momentos. Olha, a gente vai ter momentos especiais, vai ter momentos não tão especiais, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando você se propõe um projeto de gravação, primeiro você falou assim, é um projeto. Então, todo mundo tem que ter um nível de envolvimento especial, né? É diferente quando você faz um concerto ao vivo e é diferente quando você grava. Existem as questões técnicas, né? Eu não sou um cara especialista nisso, assim, eu até brinquei logo que você começou a pergunta, que a gente sofre um pouco, né?
Quando eu fiz o primeiro CD do Calliope, a gente teve sorte, assim, porque a cravista aqui do Rio, a Rosana Lanzelotti, tinha trazido, eu não vou lembrar o nome dele, um norte-americano que estava acostumado a gravar para os festivais de Berkeley. Gravava os grupos de música antiga, e daí eu entrei em contato, um cara muito gente fina, assim, e veio, e a gente armou um esquema, ele ficou hospedado na casa da avó da minha esposa, sabe assim? Foi uma coisa meio caseira, assim, e eu levava ele para almoçar fora, almoçava aqui em casa, e conseguia, assim, paguei uma quantia para ele. E não sei se vocês sabem disso, antigamente, se você pega uns discos de vinil antigos, assim, houve uma gravação, sei lá, de um oratório de bar, né? Os caras, eles tinham aquele microfone fixo lá na frente, aí você começava a ensaiar. Aí ele fala assim, não, esse solista está mais presente do que o outro, então esse solista dá um passo para trás. Então ele fazia quase que uma arrumação física na sala, quase que uma coreografia. Quem tem a voz muito potente, dá 1, 2 passos para trás. Quem está com a voz mais leve, dá 1, 2 passos para frente. Então ele equilibrando a gravação, não por o que é muito interessante, né? Na verdade, assim, é o mais natural possível, né? Infelizmente, essa escola não foi muito presente aqui no Brasil, sabe? Assim, sempre que eu fui gravar aqui, às vezes programa de rádio, programa de TV, a vontade deles é sempre botar um microfone na boca de cada naipe, assim, né? E isso é muito difícil para a gente que está acostumado com música acústica, sentir aquele blending, aquela mistura das vozes, porque é diferente quando o microfone capta de perto e é diferente quando o microfone capta de longe. Então, foram coisas que, como eu tive a sorte de ter experiência com esse cara logo de início, eu argumentava muito com outros técnicos de gravação, né? Mas foi muito interessante porque eu aprendi muito com esse cara. Depois, quando a gente gravou para Mariana, não sei se vocês chegaram a conhecer um cara de São Paulo chamado Gato, tinha um estúdio, era um cara que gravou para muita gente, né? Ele foi contratado pelo projeto, ele veio gravar. E a gente também, a gente gravou até numa capela da UFRJ, que infelizmente alguns anos atrás teve um incêndio, queimou, né? Mas que tinha uma acústica muito boa. E a gente sempre tinha alguns maestros que faziam o trabalho de ficar do lado do técnico. O que também é complicado, porque às vezes o gosto daquele maestro não é bem o seu gosto. Então, assim, nada é fácil. Quando você vai fazer gravação, saiba que eu sempre lembro de um filme. Tem um diretor americano que é ator também, o Tom Hanks. Tom Hanks sempre atuou, né? E tem um filme, não sei se você já viu esse filme, que é sobre uma banda de rock, e ele dirigiu esse filme. Ele até atuou um pouquinho, mas ele foi o diretor. E numa entrevista, alguém perguntou para ele: o que você achou de mais diferente de você sair do papel de ator e do papel de diretor? Aí ele falou assim: nossa, quando você é diretor, você tem que saber lidar com a sua frustração. Então, assim, gravar, eu sou um cara muito obsessivo, talvez por isso as coisas tenham acontecido de maneira tão bacana assim para a gente, mas assim, é um sofrimento, porque às vezes você quer uma coisa e não é exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo, você não pode deixar que aquela obsessão destrua tudo. Então, você tem que dar um passo atrás e falar assim, qual é o melhor resultado que eu posso ter aqui nesse momento? Então, é uma coisa que a gente, como a gente sempre teve no Calliope muita negociação, porque, como eu falei, tem muitos maestros cantando, sempre tive muita negociação, muita conversa, então vamos experimentar assim, sempre experimentar um pouco, conversar muito com o técnico que vai fazer, ou com o maestro que vai fazer, né? E aos pouquinhos, assim, eu fui ganhando experiência a cada gravação, né? Conversar, eu gosto muito, os técnicos ficam enlouquecidos com isso, né? O Calliope sempre cantou muito misturado por quartetos, o que para timbrar, para fazer aquela mistura de vozes, eu sempre acho que mistura melhor e equilibra melhor. Tem um trabalho de doutorado, acho que um sueco, não vou também lembrar agora, mas ele fala que o coro afina mais na proporção que o cantor se ouve e ouve os outros. Então, quando o cantor está muito dentro só do seu naipe, ele ouve só o seu naipe, o que às vezes faz um imã que separa aquele naipe dos outros naipes. Então, assim, quando você mistura, o cara ouve o grupo, ele tem que fazer um esforço para ouvir o grupo e ouvir os outros integrantes do naipe dele, apesar de não estar do lado. Então, assim,
a atenção dele é redobrada. Então, para mim, sempre funcionou muito gravar misturado, né? Então, eu sempre fiz por quarteto, para mim é uma coisa que funciona, né? As crianças, no início, quando eu trabalhava com coisa de criança USB, a gente não fazia, mas de vez em quando, aquela coisa assim, aproveitava aqueles momentos de fazer trabalho corporal, vamos caminhar pela sala, agora vamos cantar misturado. Isso sempre, eu acho que traz um amadurecimento auditivo para o grupo, né? De se ouvir, Sim, de ouvir uns aos outros, de afinar mais, porque daí você estabelece as relações harmônicas. Eu sempre brinco, eu sempre falo que a gente nunca afina sozinho, não existe afinação de uma nota só. A gente afina com, né? A afinação se estabelece entre duas notas, não uma nota solta, né? Então, assim, se você se afinar é se relacionar. E quanto mais o grupo se conhece e estabelece relações afetivas, tipo de relação, respeito, afeto, esse prazer de cantar junto, mais também vai cantar mais afinado, né? É claro que você está ali para dar uma referência, tem trabalhos que você faz, vocalistas que você faz específicos para afinação e tudo, mas é um trabalho que eu acho que ajuda a fazer um resultado bacana e pira um pouco a cabeça do técnico, que ele quer botar o microfone na boca do naipe e não pode, porque está misturado, então ele é obrigado a captar o grupo como um todo e não... Então a gente tem mais a sensação real da gente como maestro que trabalha com música acústica do que quando você junta o naipe e coloca aquele microfone na boca do naipe. Não sei se eu respondi de tudo que você falou. Você falou mais alguma coisa? Enfim, se eu esqueci, você... E como que você falou preparava? sobre a pandemia. Uma outra coisa também que eu, assim, a história da performance evoluiu muito com a gravação, né? Quando não tinha gravação, cada pessoa que fazia o seu concerto, você ia ter a memória de quem foi lá ouvir aquele concerto, mas não tinha. Quando começou a se registrar, né, aquilo fica uma fotografia que uma pessoa vai lá e olha para aquilo, ou ouve aquilo, né? E tem muita discussão, umas pessoas manipulam mais, outras manipulam menos, mas todo mundo, de certa maneira, manipula, né? Assim, isso que a gente faz agora, que é o coro das janelinhas, que o pessoal chama, né? Cada um individualmente, a gente sabe que isso é uma aproximação de uma realidade, porque o cara, quando está cantando, ele não está ouvindo o colega dele. Então, para juntar ritmicamente, para timbrar... Então, assim... É desonesto com o cantor também você exigir que ele vá cantar perfeito igual ao colega, se ele não está do lado do colega, se ele não está ouvindo o colega. Então, assim, eu não tenho muito pudor de mexer um pouquinho para juntar um ritmo ou para timbrar, né? Se alguma pessoa tem a voz mais forte, você tira um pouquinho, se a pessoa tem a voz mais leve, você aumenta um pouquinho para dar um equilíbrio de naipe, enfim. Eu acho que, assim, se é uma brincadeira, né, assim, porque acho que coro a gente equilibra quando está realmente ouvindo o colega. É ali que o maestro pode falar, não, você canta um pouquinho mais baixo, sua voz está furando um pouco o naipe. Mas na gravação desse tipo que a gente está fazendo, é quase eu vou chamar de uma brincadeira. Acho que a gente não encara isso, pode ser até que se transforme numa coisa profissional, de algum especialista. Mas como a gente, quer dizer, eu, no meu caso, posso falar de mim, né? Como eu não tenho essa experiência toda, eu vou tentando achar uma solução, eu mesmo que edito, assim, sabe? Fiz um para o Juvenil, estou fazendo outro, e o Calilpe, depois de muito tempo, a gente está meio afastado, mas a gente resolveu, eu vou lançar daqui a algumas semanas um videozinho do Calilpe. A gente está gravando aí, também vai ter o nosso coro aí desse tipo de performance, que a gente é muito amigo até hoje, não tem feito muita coisa nos últimos tempos, por causa dessa crise cultural que a gente viveu aqui, mas, enfim, a gente vai fazer. É isso. Foi? Mais alguma pergunta aí? Me ajudem. Silmara. Oi, Júlio, tudo bem? Oi, tá boa? Bom te ver. Também, prazer em ver você. Júlio, me fala um negócio, o que você acha? Nós estamos falando um pouquinho, né, do que nós vivemos antes. O que você acha no nosso retorno do trabalho presencial com essas crianças e jovens? O que você pensa no teu trabalho quando você retornar? Como estarão os seus cantores? Olha,
Eu acho que eles vão estar morrendo de saudade. Né? Eu acho que É, vai ter isso que eu tô. Tem uma enxurrada de professor, eu te amo, professor, eu tô com saudade, né? Dos Nossa, menores. também. Então é assim, é coraçãozinho todo dia no WhatsApp. É verdade. Eu costumo dizer assim que na nossa época, né, por exemplo, quando eu cantava no coro da ProArte, eu tinha, sei lá, 21 anos quando comecei, eu tinha cantado em coro de escola antes, mas quando eu entrei no coro da ProArte já estava com 21. E antes tinha cantado um pouco com a Elza Lakshevitz também, ela tinha um madrigal de música antiga e tudo, a partir dos 18, mas 21 eu entrei lá na ProArte. E era o momento de encontrar os amigos, porque a gente não tinha celular, não tinha computador. Telefone você ligava, mas também ficar mais de 10 minutos no telefone, a mãe já dava um piti porque a conta era cara. Então, assim, o momento do ensaio era o momento de ver as pessoas. Então, você estava ali, apesar de que as pessoas falam, hoje também, mas hoje, mal ou bem, eles ficam se comunicando via WhatsApp ou via outros meios, né? Pode ser que seja um outro tipo de comunicação, mas antigamente a gente tinha esse tempo, né? Pelo menos no estado a gente era uma vez por semana, você passava uma semana inteira e aquele encontro ele trazia um vigor assim de relacionamento, né? E eu acho que as pessoas, eu acho que pode acontecer das duas coisas, né? Eu acho que podem existir grupos que murchem um pouco, que desanimem um pouco e que depois você vai. Eu falo isso porque vai ser maravilhoso, todo mundo vai se ver e pode ser que alguém na hora que chamar o seu cor de volta, volte 3, 4, 5 e a pessoa se sinta frustrada, por que comigo não deu certo? Eu acho que isso é natural. Eu acho que as pessoas vão estar em outros momentos de suas vidas, né? Tem uma fase ali, vocês que trabalham com criança, eu brincava, eu gosto muito de implicar com o jovem, né? Você está trabalhando com criança de 8, 9 anos, eles topam tudo. 10 anos, topam tudo. 11, 12 vai ficando chatinho. 13. Que música chata, tio. Essa música não sei o quê. Aí você fala, olha, você tem que cantar essa, o outro seu colega gosta dessa música. Você canta em coro, você vai cantar essa que ele gosta, depois o outro vai cantar o que você gosta. E assim é uma permuta de relacionamento, né? Mas eu acho que vai ter as duas coisas. Vão ter os grupos que vão se encontrar e vai ter uma festa, né? Vai ser uma alegria se rever, e alguns grupos vão sofrer. Eu acho que é interessante você chegar com uma proposta. Eu acho que sempre assim, aquilo que eu estava falando, se for uma parte de descida da onda, você tem que chegar com um plano, né? A gente tem um pouco essa função de propor e estimular o grupo que você tem à sua frente. Então, você tem que pensar em algum projeto, em alguma coisa que você acha que vai fazer sentido para aquele grupo que você trabalha. Eu acho que não vale dar uma ideia única, porque cada pessoa sabe como é seu grupo, né? Então, você vai ter que pensar em uma proposta, talvez, se quiser fazer referência, se quiser esquecer, porque, né, foi um momento bem sofrido. Acho que as pessoas... Outro dia eu estava vendo, logo que começou a pandemia, as pessoas falam, não, depois disso todo mundo vai mudar, o ser humano vai mudar, né? O ser humano vai ficar melhor. Aí estava vendo uma entrevista com um psicanalista, e ele falou, olha, eu acho que não vai ser nada disso, porque todos nós estamos com nossos desejos reprimidos. Então, quando acabar a pandemia, todo mundo vai querer exercer o seu desejo, então todo mundo vai ser muito egoísta. Me reprimiram muito, agora eu quero fazer aquilo que eu estava a fim de fazer. Então, assim, vai ter um movimento provavelmente muito individualista quando sair e não essa coisa amorosa. A gente já percebe agora, né, a ilusão que a gente teve de que haveria uma união das pessoas, a gente já percebe até pela postura. Uns acham que deve ficar em casa e cuidar dos seus, né, dos familiares seus e dos outros. Outros acham que pode ir para a rua beber. Aqui no Rio está assim, né? No Leblon, o pessoal vai beber, não sei o quê, já fazendo festa já. Então, assim, ser humano, a gente sabe como é. Mas eu tenho muita esperança que a vacina saia e que a gente retome nossas atividades como eram antes. Sempre que as pessoas falam da pandemia como um sofrimento, eu até estava conversando com a minha esposa. Eu não vivenciei a Segunda Guerra Mundial, mas a gente viu muito filme, a gente que está na geração um pouquinho mais velha, a gente acompanhou. Apesar que as pessoas passaram um sufoco de 4, 5 anos, sabe, assim, sem ter acesso a nada, sem ver seus familiares, sem ter possibilidade de se reunir para realizar atividades, né? Então, assim, eu acho até que o coro pode ser uma atividade muito curativa, né? O coro tem também essa possibilidade, a gente, quando se agrega, né? Talvez pensar em muitas atividades
de agregar, não só de cantar, mas de fazer outras coisas. Vamos fazer coisas que o coro possa se juntar e propor, sei lá, de fazer alguma coisa beneficente para outras pessoas cantar num lugar que as pessoas precisam. Enfim, pensar em algum tipo de movimento nesse sentido. É só uma sugestão, né? Na verdade, eu não tenho uma solução pronta. Eu acho que estaremos todos juntos no mesmo barco. Nem me fala, porque assim, principalmente quando a gente trabalha com coro grande, né? Nesse Uhum. retorno, se você tiver que trabalhar só com 12, 14 alunos, daí você fala, meu Deus do céu, como que vai fazer até essa divisão, né? Um ensaio vai 14, outro ensaio vai 14. Você está falando desse retorno intermediário sem ter a Não, e o vacina, né? emocional também, porque eu vejo as crianças estão morrendo de saudade, os jovens, assim, os pré-adolescentes, né, 13, 14 anos, estão numa angústia muito grande, porque essa idade já é angustiante para eles, né, descoberta, Tem já mais fica, é o que consciência, você né? falou, né, essa música é chata, né, tudo meio que reclama, depois eles entram numa vibe que amam tudo, então um dia tudo muito ruim, outro dia tudo muito lindo, né? Uhum. Então, é Tem isso isso que eu fico tudo. pensando, que o retorno deles mesmo, de alguns alunos, assim, muito desanimados, Vai principalmente em acontecer. comunidade, né, Júlio? Que tudo é mais difícil, eles estão Uhum. vivenciando momentos difíceis, né? E muita gente Então, vai estar vivenciando muita perda, perder avô, perder pai, muito, perder, né, familiares, isso vai acontecer. Aquilo que eu estava falando, quer dizer, nesse caso até é mais real. A gente vai ter que viver um luto, né? sim, Assim, a gente vai ter que saber, como a gente é mais velho, a gente tem essa maturidade, a gente sabe o que é viver, perder uma relação, perder um parente querido, a gente sabe o mas a que criança, é essa parte da vida, né? O jovem muitas vezes não viveu isso ainda, então vai ser um aprendizado para eles, né? A gente, enfim, vamos vai ter ser que uma parte trocar da muita história da humanidade, figurinha. né? Vamos ter Hã? que trocar muita figurinha na volta, Não, né? sem Todos dúvida, a gente nós. O que está pode. acontecendo? é, Eu não estou pensando muito em ensaiar enquanto não tiver uma vacina. Eu sou bem sincero, assim, sabe? Assim, eu estou esperando bem, assim, não. E estou confiante que essa vacina vai sair, né? Outro dia a gente estava fazendo uma live desses colegas do Coro da ProArte, a gente se encontrar agora na época da pandemia. Então, a menina que é médica e ela está acompanhando e falou: olha, Júlio, eu acho que vai sair. Eu acho que primeiro vão vacinar as pessoas que trabalham com saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, mas eu acredito que até o final do ano a gente deva ter sim uma vacina. Então, estou confiante e estou programando voltar às atividades presenciais em 2021. Não estou prevendo nada. Até a gente ia fazer um concerto com a orquestra, com o coro sinfônico esse ano, já me escreveram e falaram, não vou fazer nada. Eu acho que assim, não é o momento, acho que a gente tem que viver outras coisas, a gente, né, assim, faz Nós que parte da passamos vida. dos 18, né? Nós que já O que passamos é? dos 18, nós que já passamos Acabei de dos fazer 18 60 anos. esse ano, Então, 1º de maio. legal, obrigada, Júlio. Mas pegando o gancho nessa fala de vocês, eu tive pensando no que a Lúcia Passos falou outro dia aqui muito bem, né? Porque tem uma questão emocional do regente, né? Para ele fazer tudo isso que você está dizendo, de numa retomada já ter uma proposta, ter uma iniciativa, né? Dar uma outra cara, ele tem que estar muito bem emocionalmente, né? Porque se ele vai lá para lamentar, ela sempre fala assim: o regente pode estar arrebentado por dentro, chegou na frente do coro, ele Tem que se precisa, reconstruir, né? né? Ele precisa realmente passar essa força pro coralista para que ele se espelhe. Ainda mais o adolescente que tem a gente por referencial, né? Ter como referência, né? Por isso que eu acho assim, se você pode ir pensando em propostas, em projetos, eu acho que até pode ser um projeto que comece antes de terminar a pandemia, né? Repertórios ou um espetáculo, sei lá, você pode propor alguma coisa, você tem que estar nesse papel ativo, né? Eu vi aqui Jair Maciel, não sei se quer fazer alguma pergunta. Se for, pode abrir o microfone. Não, é só para dizer que, apesar de aparecer Tina Comicholi, eu já é que eu peguei o WhatsApp dela. O meu estava dando. Ok. Tá ótimo. Dupla personalidade. Algum coralista, algum regente tem alguma pergunta? Porque Juliana quer perguntar alguma coisa?
Porque eu não Por estou ali, em mosaico, então às vezes Júlia, vocês Gabriel, erguem a quer mão, eu perguntar não estou alguma vendo. coisa? Eu queria que o Júlio comentasse um pouquinho, se puder, Hum. meu objeto de meu assunto preferido, assim, a questão do preparo vocal, como você pensava no coro do Teatro Municipal, que você trabalhou, né, com as crianças de lá, agora também no seu juvenil, assim, o que você enfocava, porque é tão bonito, a gente viu aquele, bem no começo da pandemia, você postou, qual que era a peça que o coro estava cantando, da USB? All things pass, tudo passa. Sim, maravilhoso. Eu fiquei assim, pirando. Falei, nossa, como que era? Você fazia o preparo, você tinha preparador vocal. Queria que você comentasse um pouquinho, por favor, Júlio. Obrigada. Eu trabalho muito tempo com uma regente chamada Denise Vieira. Ela foi minha assistente. Ela foi minha colega na Unirio, a gente estudou na mesma época. Depois ela foi minha assistente em alguns coros e ela fazia técnica vocal. Ela até tem um trabalho muito interessante, que ela trabalha... ela começou a desenvolver com o coro de crianças do USB. Ela não só trabalha a técnica, mas ela trabalha também a percepção musical, exercício de ensinar, enfim, fazer as crianças vivenciarem certos parâmetros musicais. Eu vi ela fazer certos exercícios lá com as crianças que eu ficava bobo, assim. As crianças cantavam trítono paralelo. Se eu fazer isso com o aluno da universidade, não vai sair, né? Então, então, assim, ela conseguia fazer, ela tem um trabalho bem... Ela também, assim, acompanha muito o trabalho do Henry Leck, né? Ela fez os cursos quando o Henry Leck esteve aqui no Rio de Janeiro, não chegou a fazer um curso de longa duração, mas leu o livro, estudou, enfim. Ela tem um trabalho bem bacana, então ela fazia. A gente tinha um tempo lá no ensaio, a gente não estava com um tempo mais de vivenciar percepção, exercícios gerais, né, de caminhar, enfim, aquelas coisas básicas. Depois tinha um trabalho de vocalize, de aquecimento vocal, mas eu acho que é próximo do que você faz, igualar as vogais, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei, eu vivenciei um pouco um drama que era porque a gente começou direto assim, aquelas coisas, né, que a gente cai de paraquedas nos projetos. Então a gente começou coro de crianças da USB, acho que em março, ou no finalzinho de fevereiro, e em julho a gente ia cantar a terceira de Mahler com o coral com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, assim, já foi aquele sufoco que a gente, assim, entre sonoridade e afinação e, ao mesmo tempo, potência vocal. Você fala disso às vezes, né? E a gente ficou... Lá a gente tinha a sorte de fazer um coro com crianças selecionadas. Era a proposta, eles queriam um coro assim. E a gente teve a sorte de aparecer muita criança boa. Então a gente teve um grupo... Mas, de qualquer maneira, em 4 meses você montar isso, fazer... Eu também estava dirigindo o coro de mulheres que cantava junto. Então a gente foi fazendo um trabalho de técnica. Mas eu acho que demorou uns 2, 3 anos até o coro começar a desenvolver uma sonoridade realmente, assim, uma identidade sonora, né? Basicamente, eu sempre penso em exercícios de aquecimento vocal e eu tenho alguns exercícios que eu trabalho afinação, né? Aquilo que eu estava falando que é afinação, porque até eu estava agora fazendo um trabalho para a Unirio, uma entrevista para a Unirio, falando sobre afinação. Na verdade, assim, eles estava respondendo as perguntas que mais aparecem na internet sobre música. Então, as pessoas que não são leigos, né, perguntam: como é que surgiram as notas musicais? Ou por que as notas musicais têm esses nomes? Esse tipo de coisa. Daí eu fiz lá um programinha respondendo, ia falar ver Pitágoras, aquela coisa da escala pitagórica, né? E eu lembro que, há muitos anos atrás, eu aprendi isso lá no Festival de Juiz de Fora. Eu era garoto, ainda comecei a dar aula de regência coral, e assisti uma aula do cravista, agora fugiu o nome dele, baiano, que mora em São Paulo, Edmundo Hora. E ele começou a falar sobre a afinação do cravo, sobre temperamento, sobre intervalos puros, intervalos não puros, e até você entender que o sistema que a gente usa de afinação não é perfeito, né? Isso é uma coisa que pira um pouco a cabeça dos regentes. Assim, a escala do piano não é afinada, né? Ela tem todas as quintas apertadas. Os intervalos puros são aqueles intervalos sem batimento. São aqueles intervalos em que as ondas estão exatamente no tamanho proporcional. Só que se você afina só por quintas, por exemplo, faz dó, sol, ré,
é lá, né? Quando você voltar no dó lá em cima, esse dó ele é muito mais alto do que o dó inicial aqui, né? Então é por isso que no período barroco eles eles experimentaram 1000 maneiras de afinar, né? Tem muitas formas, várias de afinação. A gente quando comprava aqueles afinadores eletrônicos para afinar cravo, afinar órgão de música antiga, você tinha Werckmeister 1, 2, 3, o Werckmeister inventou um tipo de afinação, o segundo tipo, o terceiro, afinação Valotti, 1, 2. Então você tinha assim vários sistemas. Por quê? Porque nas tonalidades principais eles mantinham os intervalos mais importantes, a quinta e a terça, puras, sem batimento. E os intervalos que ficavam mais distantes, que eles não iam tocar, eles deixavam ficar mais apertados ainda. Então, dava muito batimento, mas, na verdade, eles não tocavam, eles não usavam essas notas nas músicas que eles estavam tocando. Então, esse batimento não acontecia na música. Quando a gente foi caminhando para um sistema de poder modular para todas as tonalidades, né? Que é isso que fez com que a gente tentasse igualar toda a escala. Foi apertando todas as quintas um pouquinho e o nosso ouvido aceita isso. Mas não quer dizer que essa afinação seja perfeita. E eu lembro de um dos cursos que eu fiz com Erik Erikson, é um grande maestro sueco, já faleceu e tudo. Ele veio no Brasil algumas vezes. Ele falava disso, assim, que às vezes o coro flutua um pouquinho na afinação, porque quando chega num acorde, ele busca afinação pura. Quer dizer, quando chega num acorde, ele procura uma quinta pura. Isso acontece também com instrumentos de corda, né? E quando está caminhando, às vezes flutua um pouco, porque ninguém canta igual ao piano, né? A gente, quando está cantando com o piano, a gente acaba usando a referência do piano. Mas quando a gente canta a capela, a gente flutua um pouco, porque a gente se adapta nas cadências, né? Eu até brinco assim, quando a gente chega no acorde de resolução, esse acorde tem que ser muito afinado, né? Se você aceita uma pequena desafinação no percurso, mas na resolução você não aceita isso. Então, trabalho muito a resolução. Então, assim, certas coisas de sonoridade, então, certos vocalizes que eu faço, eles não são voltados para técnica, eles são voltados para afinação. Então, criar dissonância, resolução de dissonância, ou quintas paralelas, ou quartas paralelas, né? A gente faz uma harmonia quartal também, assim, várias quartas superpostas. Isso vai abrindo o ouvido do cantor para essa afinação perfeita, né? Ou para essas escadas perfeitas, né? Eu sempre brinco, eu falo que é uma ilusão que você cria, né? Assim como a gravação, até José ele perguntou, a gravação ela é uma ilusão. Ela não é... Quer dizer, já houve época que as pessoas faziam gravação e aquilo que tocou ia. Hoje em dia, assim, é muito raro um músico que... Tem músicos que aceitam menos manipulação ou mais manipulação, mas alguma manipulação sempre há, né? Então, quer dizer, aquela gravação que você ouviu era uma gravação de concerto, então não havia manipulação. Mas o trabalho vocal que a gente sempre fez tinha um pouco desse de técnica, né? De trabalhar apoio, trabalhar abertura. Eu sempre sou um cara que trabalho muito, penso muito na afinação pelo espaço, né? Eu sempre digo assim, não adianta fazer força para afinar, porque tranca a musculatura e o som fica duro e não vem os harmônicos superiores e a gente não afina. Então, assim, eu sempre falo, ó, afinar é sempre pelo espaço, a gente pensa em projetar o som, né? O corpo todo é que vai emitir essa sonoridade, então não adianta empurrar o som, né? Eu tenho pavor de coro empurrado, som empurrado. Então, eu sempre falo, o importante é apoiar e abrir espaço e ouvir. Então, eu trabalho um pouco de técnica e um pouquinho de afinação. Nos trabalhos de aquecimento, a gente tem que trabalhar as duas coisas. Foi? Foi. Depois eu tenho outra, de outro assunto, mas acho que tem uma pessoa na frente para falar. Depois eu tenho outra. Alan? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Júlio, prazer em conhecer. Eu queria pegar um gancho de algo que você já falou a respeito da gravação, quando a Gisele perguntou aquela coisa da gravação. E me ocorreu o seguinte, eu vejo um grupo, um coral, com 38 vozes. 30 vozes femininas, 8 vozes masculinas. Uhum. E na hora dos ensaios, eu procuro colocar as vozes masculinas
para que a gente consiga também ouvi-los, porque o som das vozes femininas cobre praticamente todas as vozes masculinas. Uhum. E nós pertencemos a uma paróquia, a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que comporta mais ou menos em torno de 1.000 pessoas. Tá? Geralmente, nós cantamos uma missa no quarto domingo do mês. E a minha pergunta vai no sentido de, é um espaço bem grande, tem uma boa acústica, mas o posicionamento, como seria a melhor, talvez você possa me responder, como seria a melhor forma de posicionar essas vozes masculinas, porque a gente também faz uso de microfones, tem toda a amplificação da igreja, tá? Mas a minha dificuldade em algumas peças, algumas músicas, que no ensaio funciona o posicionamento que a gente consegue fazer, tá? Os ensaios. Já quando a gente muda para a nave da igreja, nave central da igreja, às vezes esse posicionamento não funciona muito bem, e às vezes algumas pessoas que conhecem um pouco de música dizem: Alain, não está bom, o piano está cobrindo o coral, não está se escutando as vozes masculinas, enfim. Essa questão do posicionamento, como você falou no estúdio, né? Bota aquele que canta com a voz. Eu tive esse problema, já gravei alguns grupos que eu cantava antes de ser regente, e até sendo regente também, convidado. Aquela coisa, como eu tenho uma voz, hoje eu já sou mais barítono do que tenor, mas como a minha voz tinha um metal muito grande, eles diziam sempre que eu, às vezes, cobria um pouco, então eu geralmente era para trás, era 3 passos ou mais para trás para fazer a música. Uhum. Então, nesse sentido que eu te pergunto, existe um posicionamento que a gente possa adequar para que haja um equilíbrio nessas vozes? Eu sei que é difícil, porque 30 contra 8 vai ser sempre muito difícil. Puxado, né? Por exemplo, no coro juvenil, às vezes é comum também você ter muito mais menina. Em coro, em geral, você tem mais mulher do que homem, né? Raras exceções. Mas no coro juvenil eu tenho, às vezes, esse problema também. Muitas vezes eu opto por um repertório a 3 vozes, então que eu não divido os homens em 2 naipes, né? Mas depende dos cantores que você tem. Você tem 8 cantores que conseguem fazer tenores e baixos, bem, dá para fazer, mas em termos de potência, se você tem eles todos juntos num naipe só de barítono, também você vai ter um naipe um pouco mais possante. Outra coisa é a questão da arrumação. O que eu faço é trazer os homens para frente. Normalmente eu coloco os homens no meio do coro, né? No meu coro juvenil, por exemplo, eu faço 2 filas, mas eu tenho os rapazes no meio, às vezes faço tenor e baixo também, a gente faz também dividindo, e as meninas contraltos para um lado, sopranos para o outro. Isso é o que eu costumo fazer. Até aquela coisa da captação, né? Que eu estava falando da gravação, às vezes é legal o negócio é você ter alguém que possa fazer isso para você. Você até pode, de certa maneira, colocar um microfone mais perto de cada naipe. Mas daí, exatamente como é que, assim, existem várias maneiras de gravar, né? A mais antiga é que você tem um microfone que capta aquele microfone. Inclusive, os caras que fazem numa sala grande, eles botavam um aqui e botavam outro no fundo da sala para pegar a reverberação. E depois, na mixagem, ele dosava o quanto que ele botava de presença, quer dizer, o quanto que ele botava de microfone de perto e o quanto ele botava de captação do espaço da sala, né? No seu caso, eu imagino que se você tiver um microfone um pouco mais próximo dos naipes, mas também tem que ser um microfone que não seja direcional, né? Aquele microfone que pega o grupo todo. Se você colocar um microfone para soprano, um para contralto, um para rapaz ali no meio, se você tiver tenor e baixo, talvez até um para cada grupo, né? E depois um microfone mais alto que pegue o grupo todo. E você, na hora que mixar, quer dizer, a pessoa que estiver com a mesa de som distribuindo isso, ele vai poder puxar um pouco menos as vozes femininas, puxar um pouquinho as vozes masculinas um pouco mais, e também tentar achar esse blending, essa mistura que a gente chama, né, dos naipes todos, com esse microfone um pouco mais distante. Então, vai ser um equilíbrio dessas captações, né? Se você deixar só o microfone na boca, em geral, eu acho que vai ficar um pouco... Você pode até, assim, achar um equilíbrio, mas às vezes acontece de você ouvir mais um cantor, mesmo sendo um microfone multidirecional, acontece de você ouvir mais um cantor do que o outro, né?
ou você trabalha muito grupo. É pena que, a primeira pergunta que eu ia te fazer, mas você respondeu no final, era se você tinha a oportunidade de ensaiar no lugar da apresentação, mas pelo que você falou, não. Você Não, ensaia nós numa ensaiamos sala numa sala. e apresenta em outra, né? Isso. Eventualmente, seria interessante você poder fazer, nem que seja alguns ensaios. Ah, não, eu faço ensaio regular naquela sala. Mas, sei lá, de 15 em 15 dias, de tempos em tempos, você ter a oportunidade de realizar um ensaio nesse lugar da apresentação, nesse lugar da nave. Porque a igreja é bom, mas o coro nasceu em igreja, né? Funciona. Mas, realmente, se a nave é muito grande, embola, a reverberação é grande, acontece esse tipo de coisa. Mas, assim, não tem uma solução perfeita, mas talvez esse caminho de você ter esses microfones mais direcionais, um mais alto, e tentar ensaiar e experimentar isso num ensaio na nave, não deixar para fazer isso, porque sempre no dia ainda mais se é culto, tem sempre uma correria, tem aquele que chega na última hora. Então, se você fez isso num outro dia com calma, sem expectativa de que ninguém vai correr, vai tirar você dali daquele lugar rápido, isso é uma experiência que vai te favorecer. Nem que você não possa fazer sempre, você faça isso 1 ou 2 vezes, você já vai aprender com essa experiência. Eu acho que pode te ajudar, sabe? Porque também tem aquela situação. Quando geralmente a gente faz alguns ensaios quando vai se participar de algum festival ou se vai fazer algo nesse sentido. Tá? Senão, a gente, no máximo, vai para o auditório. Tem um auditório que comporta umas 200 pessoas. Tá? Mas aí tem a outra situação. Quando você faz um ensaio na nave sem o público, a busca é uma. Quando a igreja está cheia, é uma igreja católica, né? Uma igreja católica, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, quando você faz com o público, aí a acústica muda totalmente e você percebe isso naturalmente, né? Então, as gravações que a gente faz... Faz parte da nossa penúria, da nossa profissão, nosso sofrimento, nosso karma. A gente tem essas 2 situações, né? Vazio e cheio, né? Mas a gente leva. Obrigado, tá? O que você falou, essa coisa de colocar as vozes masculinas no centro, é geralmente o que eu prefiro. Você faz. Exato. Geralmente, e mandar as mulheres cantarem mais suave. Isso. Mas isso é muito difícil, né? Porque elas difícil, então vamos que vamos, né? E aí já viu, né? Obrigado, Júlio. Foi um prazer. Uma coisa que eu acho que você deve perceber, assim, é dizer para o coro que isso não é uma solução que você pode dar. Quem pode dar essa solução... isso é a mesma coisa quando eu trabalho pronúncia. Eu falo assim, se cada um... Você às vezes trabalha um outro idioma, é difícil, né? Às vezes tem certas pessoas que têm dificuldade. Mas se cada um não realmente quiser, você não consegue. Você pode dar todos os exemplos do mundo, você pode escrever todas as folhinhas do mundo. Então, assim, você tem que conseguir fazer com que o grupo embarque na sua proposta. Então, assim, vamos fazer uma pronúncia caprichada, vamos fazer um equilíbrio de naipe caprichado, né? Nem que você consiga isso numa peça, se aquilo funcionar numa peça, vamos tentar nessa peça aqui alcançar esse equilíbrio. Você pode dizer assim... já aquela conversa que a gente joga, né? Essa peça, ela precisa de um equilíbrio especial. Pode ser que todo repertório precise, mas se você... É a mesma coisa, eu costumo falar isso também em termos de concerto, né? Quando você começa a fazer concerto com coro, você não faz concerto muito longo. E não é só pela dificuldade técnica. Uma das coisas que o coro precisa aprender é a ter concentração. Isso qualquer intérprete. Uma pessoa que vai tocar piano, ela não começa tocando um recital inteiro, ela começa tocando uma peça curta, depois ela consegue tocar 2, 3 peças. Então, assim, essa concentração que a gente precisa para realizar um concerto também é um treinamento. Não é só um treinamento musical. O coro aprendeu 20 músicas separadamente. No dia que estiver no concerto, não vai sair tudo bom. Por quê? Porque eles começam com pique, aí chega no pique de concentração, vai tudo bem, daqui a pouco a cabeça cansa. Aí começa a dispersar, daí começa a pipocar um montão de coisa dando errada no concerto. Então, essa capacidade de concentração do coro é uma das funções do maestro. O maestro tem que construir isso com o seu grupo. Assim, o grupo ter essa capacidade de encarar uma apresentação de longa duração. Todos os meus coros, eu sempre penso em fazer isso gradualmente. Eu começo com apresentações curtas, depois vou crescendo até conseguir montar um programa inteiro. Mas ter na cabeça que não é só ensinar as músicas todas, que é também ter a experiência de cantar elas em seguida, numa sequência, numa certa situação. Uma das coisas também que, para quem
quer fazer concerto grande de coro, né? Perceber que o coro precisa saber a ordem das músicas, saber a ordem das tonalidades que vai cantar, ter essa vivência. Então, você não sempre fazer as músicas separadas. Então hoje no concerto a gente vai fazer essas 3 músicas em sequência. Agora a gente já consegue fazer 5 músicas em sequência. Então, assim, esse tipo de treinamento para quem quer fazer para quem quer fazer apresentações de maior porte, é importante trabalhar com os coros também, sabe? Ô, Júlio, pegando o gancho nisso que você está falando, antes de passar para a Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você observa que o nível de concentração dos coralistas, de maneira geral, diminuiu? Digamos, comparando uns 10, 15 anos atrás, a cognição, a concentração no ensaio, na preparação do repertório, em âmbito geral? Eu acho que sim, eu acho que assim, a gente está vivendo transformações sociais muito fortes, né? Assim, a gente percebe essa coisa que eles têm uma vez, né? Essas coisas de ensaio, assim. Eu estava no coro de criança USB, olha que já tem bastante tempo, né? Acabou em 2016, já tem algum tempinho. Tinha entrado uma cantora nova e estava lá, e ela cantava, não sei o quê. Aí, às vezes, quer dizer, a gente está tão preocupado com tanta coisa que a gente não percebe certas coisas. Daqui a pouco veio, às vezes, a gente dava carona para um e outro, os pais levavam para ajudar, morava perto de casa, a gente dava carona na volta, deixava em casa. Aí, e aquela fulana que entrou nova no coro. Tio Júlio, você vê que ela canta e ela ficou ouvindo outra música no fone de ouvido? Eu falei, o quê? Como é que é? Isso foi assim, tipo, no primeiro, segundo ensaio que a menina participou. Ela escondia com o cabelo comprido um fone de ouvido. E ela ficava ouvindo. Eu não sei como é que ela fazia isso. É uma coisa totalmente impensável para a gente, né? Mas, assim, aí você fica imaginando que cérebro é esse? Né? Como é que a pessoa consegue fazer uma coisa dessas, né? Assim, e por que faz isso, né? Quer dizer, o que ela está fazendo ali cantar não é suficiente, ela precisa estar ouvindo uma outra coisa. Então, assim, a dispersão, isso que você está falando, é fato, a gente percebe Agora, assim, tem certos recursos, eu acho. Eu acho que o jovem, a criança, principalmente, essa coisa física, corporal, é uma coisa que puxa muito por eles. Então, assim, se você fizer um ensaio de 1 hora sentado, assim, fatalmente vai ter um momento que a criança ou o jovem vai começar a dispersar, não vai aguentar, até porque eles estão sofrem muito estímulo o tempo todo, né? Então, assim, então agora vamos cantar essa música na outra posição. A maior parte dos coros hoje em dia, eu acho que faz algum tipo de movimentação, né? Então, experimenta ter o seu ensaio dividido em atividades distintas, ter um planejamento bacaninha, né? Às vezes o planejamento da gente não funciona, mas, de qualquer maneira, a professora Regina Márcio, quando eu fiz licenciatura, ela falava isso, planejamento é para a gente quebrar, né? Mas, de qualquer maneira, te permite entender o quanto você pode de uma atividade, o quanto você pode migrar para outra, né? E você tentar fazer isso para poder, a cada momento, você ter um estímulo para trazer eles de volta para você. Porque realmente, isso que você está falando aconteceu. Acontece em todo. Eu brinco até, por exemplo, dirijo carro no Rio de Janeiro. A cada 10 anos eu percebo que o trânsito ficou muito mais violento, né? As pessoas antigamente respeitavam, mas as outras, cada vez menos, cada vez as pessoas só... Esse movimento que é um pouco individualista, né? Que eu acho até que eu estava falando, eu acho que o coro é um remédio para isso, né? As pessoas começarem... Elas estão ligadas, conectadas com uma coisa física, que é a voz, e aquilo mexe psicologicamente com a pessoa, né? Não é uma coisa... As crianças, elas estabelecem vínculos que você vê que vão para a vida inteira, né? Então, acho que o trabalho que a gente faz não é que é para no caminho contrário, eu acho que não existe, a gente não tem que brigar, eu acho que a gente tem que complementar. O Schaeffer fala muito disso, sabe, assim, na educação, assim, você, tipo, até a coisa do repertório, né? A criança vem e te traz uma peça, você não vai, não, isso aqui não. O que você trouxe? Deixa eu ouvir o que você trouxe. Bacana, você negocia. Mas olha só, eu também trouxe isso aqui, olha que interessante. Essa peça sua que você trouxe dialoga com essa que eu trouxe, ou estabelece uma relação de contraste, de proximidade. Então, assim, é o papel da gente, porque a gente, regente de coro,
é educador, né? Então, a gente tem que estar sempre nesse papel de educador, de complementar aquilo que a pessoa... Porque também, assim, essa capacidade de ser multitarefa não é provavelmente um defeito, pode ser uma outra qualidade, você tem que saber como aproveitar isso, né, de alguma forma. Ju? Júlio, a nossa profissão por si só, ela já é bem solitária, né? O regente por si só, por mais que ele tenha algumas pessoas que vai se apoiando, é a gente com a gente, né? E eu sinto que depois que a gente sai da universidade é mais solitário ainda. Porque ou você busca um curso por você mesmo, ou é mais difícil, né? Então eu queria saber, você como um formador de regentes, o que você pensa? Qual é a sua visão sobre essa formação dos regentes, né? Porque muitas vezes não é toda universidade também que tem um coro infantil, infanto-juvenil, e às vezes a regência ela fica também um pouco distante da realidade do que eles vão encarar quando eles saem. Eu escuto muito essa frustração de quem sai da universidade, não da sua, mas assim, de maneira geral, de nossa, eu não tenho material, nossa, eu aprendi a reger peças sinfônicas, eu estou trabalhando com coro amador, enfim. Qual é a sua visão de pensar na universidade, olhando para o mercado de trabalho? O que você pensa sobre a formação do regente? Eu, assim, eu até, por exemplo, o projeto Coro Juvenil, há alguns anos, eu resolvi, tanto por uma questão de ideia de projeto mesmo, que quando eu tinha aquilo que eu expliquei, quando eu tinha um coro de criança USB, eu pude aproveitar esses jovens para formar o coro da universidade. Depois eu fiquei pensando, mas daqui para frente, quer dizer, claro que vão chegando por indicações outros jovens, mas eu fiquei imaginando onde é que eu podia fazer um trabalho de formação para que eu pudesse ter sempre um lugar que ficasse gerando novos cantores para esse grupo. Então eu criei um braço desse projeto que era uma escola chama Pequena Cruzada, é uma escola assistencialista, né? Assim, ela não é pública, mas é uma escola particular, mas é uma escola que é mais barata, dá muita bolsa, é ligada à Igreja Católica, enfim. Então, eu conheci o padre que era diretor lá da escola, eu falei, olha, eu queria fazer um trabalho coral aqui, e a gente começou a trabalhar com a 4ª série, e eu falei, trabalhar com turma, e trouxe os alunos, e vamos trabalhar com turma, e a princípio os alunos, mas as crianças não afinam, eu falei, sim, mas vão afinar, né? A gente vai fazer um trabalho, elas vão afinar. E a gente foi desenvolvendo, assim, ali, muitos falaram, nossa, eu nunca aprendi tanto aqui, porque eu nunca, outros lugares que eu ia, já havia coisa pronta aqui, hoje eu estou vendo a coisa acontecer. Porque eles perceberam que no final do primeiro semestre, sei lá, se eu tinha 40% afinado, 60% desafinado, quando chegou no final do primeiro semestre, eu já tinha 60% de crianças afinadas. Quando chegou no final do ano, 90% das crianças já estavam afinando, né? Tinha 10% que ainda não. Aí, no ano seguinte, a gente começou uma turma de 4ª e pegou uma turma de 5ª. A ideia é fazer a escola cantar. Assim, meu projeto é esse. Agora estamos paralisados, né? Mas, enfim, eu tenho tentado trazer para eles a experiência de sala de aula, né? E é aquela criançada que faz bagunça, e a gente vai criando jogos, é aquela coisa. Você puxa a concentração, produz um pouco, daqui a pouco dispersa, aí você puxa de novo e dispersa. Então, assim, eu tento fazer. Já na universidade, eles têm o luxo de ter o coro juvenil, que é um coro que já canta muito afinado, e daí eles também vão trabalhar um pouco mais de gestual, né? Eu sempre acho que uma coisa importante na formação do regente, que eu acho que hoje é engraçado, porque hoje em dia tem tantas fontes, né? Assim, você tem acesso na internet, tem acesso a muita informação. É a pessoa ter um acervo interno sonoro, né? Assim, se ela não cantou em coro, se ela cantou em coro a vida inteira, se ela começou cantando, que é um canarinho de Petrópolis, digamos, cantou desde a infância, cantou, né? Requiem de Mozart, cantou Messias, cantou motetos mis, música brasileira, folclore. Então, ela tem dentro dela uma sonoridade, uma concepção. Quando o rapaz já começa a aprender a reger, chega, sei lá, 18, 19, 20 anos na universidade e não teve essa experiência prévia, todo esse universo de ouvir música coral, de ter uma sonoridade na cabeça, né? Porque é isso que faz você buscar melhorar o grupo que você tem, né? Então, assim, eu sempre falo muito disso, assim, você tem que ter referências, né, do que é. Eu acho que lá as crianças servem como espaço para eles sofrerem um pouco, quebrar a pedra, que a gente fala, né? Mas, ao mesmo tempo, assim,
uma coisa que eu aprendi na vida. As pessoas veem eu reger coros que são muito bons, não sabem. Trabalhei com encontros casais com Cristo, coral de terceira idade na igreja, né? 60 senhores e senhoras cantando. Nesses lugares que eu chamo de quebrar pedra, que você aprende a tirar, né, uma sonoridade, tirar um resultado de um grupo que tem mais dificuldade, é nesse lugar que você aprende a reger. Na verdade, é ali que você aprende a ter uma esperteza de achar soluções para uma coisa, um problema que você tem. É nesse momento, infelizmente, a gente aprende sofrendo. Quando você tem as coisas muito fáceis, em geral, né, assim, eu acho que no sofrimento, na dureza mesmo, naquela rotina, né, é que você aprende. Isso que você está falando, assim, mesmo eu, assim, mais velho, querendo aprender, aí fui viajar para assistir cursos, nem fiz um curso de longa duração fora, mas fui para workshops, né? Aí chegava lá, primeiro dia assistia, tinha um workshop que eu frequentei algumas vezes, tinha de 2 em 2 anos na Holanda. Aí tinha um coro de câmara da Holanda, que é um dos meus coros preferidos, eu tenho vários CDs deles. Quem não conhece Netherlands Camera Corps. É muito legal, eles gravaram todo tipo de repertório, é muito bacana. E tinha o coro da rádio holandesa. E daí, durante o dia, tinha um workshop que os alunos regiam aqueles coros, 2 coros, e de noite vinham coros convidados cantar em concerto. Eu fui nessa Bienal várias vezes, em Haarlem, na Holanda. Infalível. Primeiros 2, 3 dias, depressão. Eu ouvia aqueles coros e falava, eu fui inventar de fazer esse negócio. Ai, que coisa! O que eu estou fazendo? E depois de baixar aquele primeiro choque, assim, né? Eu brinco que tem um dos concertos que eu fui, acho que foi na segunda vez que eu fui. Era uma igreja pequena, assim, cabia umas 50, 60 pessoas, um madrigal de 8 cantando madrigais de Ligeti, sabe? Acho que madrigais cômicos, uma coisa assim. Eu, no meio do concerto, eu comecei a ter taquicardia, porque era tão perfeito. Aí eu comecei, gente, eu vou passar mal aqui, que eu não estou aguentando, esse negócio está perfeito demais, eu não sei. E aquilo me dava uma ansiedade, sabe? Então, assim, você tem aquele impacto. Depois você elabora o seu cérebro, mas também depende da personalidade de cada um. Eu sempre fui assim, eager, né? Então eu falei assim, agora eu quero fazer, então eu vou voltar para casa, eu vou fazer. Aquele coro vai cantar direito, eu vou fazer quando cantar bem. E assim, daí você vai buscando, né? Assim, depende da personalidade de cada um, mas assim, das pessoas que eu conheço aqui, todos que eu conheço que regem, conheço os trabalhos, tem um pouco isso na personalidade, né? Eu vou realizar, eu vou fazer. E acho que isso faz parte da personalidade do regente, assim. Eu estou sozinho, vou ouvir 200 gravações na internet, vou abrir site de partitura e vou ficar catando e ouvindo 1000 possibilidades diferentes. E ouve um coro de um país que tem uma sonoridade, ouve o coro de outro país que tem outra sonoridade. Mas como é que a sonoridade que eu quero é isso? É mais perto disso? É mais perto daquilo? Né? Assim, você nunca vai ter a sonoridade de um coro nórdico, por exemplo. Parece que você está ouvindo... Você não sabe de onde que saem aquelas vozes, né? Você fala, gente, de onde estão saindo essas vozes, né? Depois você ouve um coro cheio de vibrato, ou com essa coisa que eles falam de belting, você fala, não é bem isso que eu gosto, também não gosto disso, tem potência, mas para mim não afina, não é o tipo de sonoridade que eu curto. Então você vai assim, vai ouvindo e você vai achando seu caminho, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é isso, é isso. Mas assim, eu acho que é em tudo, Ju, acho que não é só na música, não. Sei lá, eu vejo médicos, né? As pessoas estão sempre estudando, engenheiros, assim, amigos de outras áreas. Todo mundo sai da faculdade, até brinco com os alunos, deixa de ser aluno para passar a ser desempregado. Até achar um emprego, até se posicionar no mercado, né? Tem aquela coisa. Mas eu fico muito feliz que eu vejo muitos alunos meus progredindo e realizando trabalho, sabe? Assim, um está regendo coro na escola, outro está no outro mora lá na Zona Oeste, fez um coro na igreja católica dele, depois começou um trabalho na escola municipal. Tem uma turma que saiu do Unirio, que fez um último concurso da rede municipal, e você no Facebook, você fica vendo eles postando coisas, fazendo trabalhos bacanas. Não digo que é um trabalho de alto nível de complexidade, mas é um trabalho de muita musicalidade, sabe assim? Eu costumo até dizer isso, eu prefiro sempre ouvir o simples bem feito do que o complexo mal feito. O complexo mal feito eu tenho vontade de sair correndo. Se a pessoa canta uma música pequena, afinada, uníssono, estou feliz. Abriu 2 vozes, bacana,
Abriu 3 votos, tudo desafinado. Não, entendeu? Assim, a gente fica sofrendo vendo uma coisa, o cara tentar fazer o grupo fazer uma coisa que o grupo não está preparado. Então, assim, em geral, a culpa, isso também aprendi com a Regina Márcia, a culpa é da gente. Se a gente escolheu uma peça difícil demais para aquele grupo, ainda não é o momento do grupo cantar aquilo. Então, assim, construir um trabalho é uma coisa que a pessoa vai fazer e é solitário mesmo. Ainda bem que a gente tem a gente assim para conversar e para trocar ideia. De repente você encontra alguém que você tem afinidade, fala, olha o trabalho daquela pessoa, que bacana, né? Daí você vai lá trocar figurinha, como é que você faz? Olha que bacana, né? É isso. Obrigada, Júlio. Gisele. Ô, Júlio, pegando assim uma carona nessa, né? Você comentou bastante do trabalho na universidade e eu fico, e assim, né, você falou dessa experiência que as pessoas estão podendo ter com alunos de verdade, né, vamos dizer assim, né, dentro de uma possibilidade de mercado, tal, mas assim, você não acha que as pessoas ainda, a universidade não ataca essa questão de que você ser um regente. Você podia repetir, Oi. por favor, que eu não te ouvi. Posso. Falhou. Tá. Não, é que eu acho que, apesar de a gente entender como mercado, né, o coro da escola, né, nos projetos sociais, parece que a universidade não vê isso como um campo, né? Então, eu não vejo assim. A preocupação das universidades em geral em preparar regentes para as escolas, regentes de coro infantil, regentes de coro juvenil, né? Então, assim, você acaba regendo um coro infantil ou juvenil por puro acaso, né? Muitas vezes, assim, no caso na Unirio, você tem esse laboratório, né? Onde os alunos podem e são acompanhados por você, são orientados. Mas na maioria das vezes o cara é treinado para uma outra coisa, né? Daí ele se propõe a fazer, porque, por incrível que pareça, o mercado de trabalho, onde você pode ganhar dinheiro, é nas escolas, né? Muitas vezes o cara vai ganhar dinheiro mesmo, o regente que é pago de uma maneira estável, hoje em dia, é o regente que está numa escola, Instituição, né? claro. Ou, não é? Então, não sei, o que você pensa disso? Porque, no para caso mim... do Rio, Gisele, na verdade, assim, a gente não tem um curso de regência coral. Por exemplo, a UFRJ, que é outra universidade aqui do Rio de Janeiro Federal, tem um bacharelado em regência coral. Na Unirio, não. A gente tem um bom curso, até muito reconhecido nacionalmente, de licenciatura. Então, os meus alunos, em geral, não são alunos que fazem regência, são alunos que fazem licenciatura e aprendem a reger. Então, assim, a abordagem que eu tenho é muito mais para um aluno voltado para a licenciatura do que de um aluno voltado para a regência, que são abordagens muito distintas, né? Então, assim, eu não poderia de escola que está formando maestro, mas mesmo assim, o maestro de orquestra na Unirio, a gente está transformando o curso para que o regente ele possa, o aluno que normalmente faz regência, que antigamente, quando você chamou fazer curso de regência, nem tinha regência coral, só tinha regência orquestral, né? Então, a gente está saindo um pouco desse perfil. Então, o cara vai fazer um pouco de regência coral, um pouco de regência orquestral. Depois de um certo momento do curso, ele pode optar o que ele quer fazer. Se ele quer fazer, voltar para a regência coral, ou quer fazer formação de gravação de grupos de estúdio. Então, a regência é mais uma atividade do que aquela coisa de formar um grande maestro de orquestra. Isso eu considero realmente um pensamento um pouco arcaico, não é muito de acordo com a nossa realidade, né? Então, assim, a gente dialoga muito, por exemplo, eu fiz o curso de licenciatura, depois é que eu fui estudar mais regência. Então, assim, eu me vejo como um regente educador, né? Assim, a minha formação é muito de educador. Então, meu pensamento não é assim... depois eu me desenvolvi na regência e acabei tendo sucesso como ator na área de performance. Mas o meu pensamento, quando eu estou trabalhando com aluno,
É muito mais como educador do que propriamente ó, a regência é um instrumento de trabalho, como eu até digo, é um instrumento de trabalho para qualquer músico. Você juntou um grupo de pessoas para fazer música, reger vai te ajudar a fazer música melhor, se comunicar melhor com esse grupo, né? Basicamente isso. Posso falar da experiência que eu tenho, dos outros assim é mais delicado, né? Ainda tem um espacinho se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha. Mas eu estava pensando numa outra questão que dentro disso que a Gisele falou, né? Eu tenho uma impressão assim que não é uma questão só da universidade, do ensino de música de maneira geral, né? Eu estudei no conservatório e eu senti assim que era uma frustração para os meus professores de piano quando eu falava, eu não desejo ser solista. Eu quero ser camerista, eu quero aprender a acompanhar, não me vejo, né? Não é a minha realização, mas aí você está num estudo conservatorial, que você tem que ser um Nelson Freire da vida, estudar 12 horas por dia, né? E no canto lírico, acho que a Ju também viu isso, né? Tem que ser a Calas, você tem que ser o Pavarotti. Não, mas A não é Unirio, isso. assim, até, em certo sentido, eu até posso dizer que é um pensamento de ponta, que até, por exemplo, o bacharelado em piano, antigamente tinha esse pensamento, era só para formar. Hoje em dia, não. Eles assim, têm um pensamento de que para formar de acordo com o interesse do aluno, então o aluno pode migrar para várias áreas, não tem mais essa expectativa de formar o concertista, né? Uma coisa que já que está terminando aqui, o que eu queria falar que eu acho importante, a gente tem visto vários encontros, né? E a gente assim que tem aqui alguns regentes de coros infantis juvenis. Para mim, assim, que já fui muita performance, hoje em dia minha preocupação ela é totalmente voltada, assim, é claro que eu gosto de fazer um concerto de vez em quando, o Coro do Alceste me chamou, Caminhada de Curitiba, eu gosto de lá fazer, mas assim, no dia a dia do meu trabalho, eu acho que o importante é fazer bons coros infantis e juvenis. Assim, essa atividade só vai progredir no país, a gente vai ter bons coros adultos, ou os países onde tem um trabalho de coro adulto consistente, não é coro de cantor profissional, coro de cantor, bom cantor amador, né? São os países que tinham uma boa educação musical através do canto coral. Então, é botar criança para cantar e botar jovem para cantar. A gente tem, assim, isso é uma tarefa que a gente tem que assumir. Se a gente acredita que o canto coral vai evoluir no Brasil, eu acredito que possa evoluir, através... tudo bem, você pega um jovem, uma pessoa de terceira idade, faz ela cantar, é bacana, é importante. Mas se a gente fala assim, num trabalho consistente, de qualidade, né? Eu lembro de um dos cursos que esse regente sueco, o Erik Erikson, veio no Brasil, o cônsul da Suécia convidou a gente, os alunos, os que estavam fazendo o curso de regência, para jantar na casa dele. Foi um jantar, foi uma festa, uma recepção, apartamento bonitão, lá em Ipanema, na vista para o mar, né? E daí fomos nós músicos, e de repente a gente viu que tinha um outro grupo, assim, mais homens, algumas mulheres, mas um grupo grande de homens. Eu falei, quem são aqueles ali? É uma turma de arquitetos, eles também estão no Brasil no congresso de arquitetos, e daí são arquitetos suecos, parará, parará. Poxa, que interessante, que bacana, e a gente conversando. Daqui a pouco o Erickson senta no piano, começou a tocar, os arquitetos começaram a cantar. Era o melhor coro masculino que eu já ouvi na vida. E eram arquitetos. Eles não eram cantores, não se viam como cantores, mas eles tiveram uma formação na educação deles que eles cantaram desde garotos. Então, assim, eles eram um naipe masculino que timbrava de uma maneira absurda, que afinava lindamente, e o Eric tocava aquele piano maravilhoso, e a gente parecia que estava entrando num sonho, entendeu? Assim, então, a gente fala que o povo brasileiro é muito musical, a gente tem essas frases feitas, né? Mas, na verdade, quando a escola agora voltou, por exemplo, teve essa lei sobre educação musical, né, que é obrigatoriedade. Ela é toda trocada. Em vez de ser para o primeiro segmento, você pegar as crianças menores e ensinar a cantar, né? Ela é para o segundo segmento. Você vai pegar a criança de 12, 13 anos e falar, agora você vai começar a cantar. Você faz, mas assim, é muito mais fácil se você pega a criança lá na alfabetização e fala, vamos aprender a cantar, enquanto você está alfabetizando, depois está lá com 6, 7, 8, 9 anos cantando. Quando chega com os 12 anos, já tem, sei lá, né, 5 anos de canto. Então, assim, é muito importante cantar na primeira infância, depois cantar na adolescência e cantar na idade adulta vai ser consequência. Mas não a gente querer fazer grandes coros adultos se a gente não tem uma educação básica, né? Assim, é complicado.
É Que a isso. gente planta semente também para formação de público, né? Que quem que vai consumir a nossa Claro, arte, né? exatamente. São pessoas que vão Exato. curtir, vão gostar de ouvir música, vão gostar de ouvir coro, vão gostar, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo assim, coro é sempre mais divertido cantar do que ouvir, né? Desde garoto eu falava isso. Mas porque, assim, porque na verdade o público que está ouvindo não é um público que cantou muito em coro. Não sei que você tem um encontro de corais, né? Na minha época tinha os grandes concursos de corais na Sala Cine Meirelles, viam coros. Eu conheci, aliás, eu conheci o Lúcia Passos, eu acho que era adolescente lá no festival perto de Teresópolis. Tinha um festival de verão e conheci, foi na época que comecei a cantar com a Elza Lakshevitz também. Foi uma coisa que virou minha vida de cabeça para baixo, assim, né? Aquilo que eu falei, eu fui um pouco pro lado do design, depois a música me puxou. Enfim, falando essa bebi até mais uma aguinha. Espero que Júlio, eu tenha quero te trocado um pouco agradecer de ideia, muito. contribuído um Nossa, foi pouco. muito rico mesmo, muito Ah, rico. que bom. Não, assim, uns pontos de vista também muito diferentes daquilo que a gente está ouvindo. Eu estava pensando isso hoje. Às vezes, nesses meses, a gente está assistindo, consumindo muita live, às vezes as falas são repetidas. Não, mas você trouxe outro olhar acerca de algumas coisas que acrescenta muito pra gente. Ah, que bom. Eu E até me quero. coloco, gente, eu como sou educador, me coloco disponível, viu? Quem tiver alguma questão, alguma necessidade, alguma busca, me acha lá no Facebook e me manda uma mensagem fechada lá, quem, né, quiser perguntar alguma coisa, pedir alguma coisa, dentro das minhas possibilidades, às vezes não, eu até falo, seja chato comigo, peça uma, se eu não responder, peça duas, pode pedir. Eu não fico magoado, não fico chateado, e num certo momento, quando eu conseguir uma brechinha, eu vou te atender, vou te responder. Pode ser que eu não responda logo, mas Ô, eu sempre Ju, respondo. Júlio, Ô, Júlio, você divulga aí os encontros lá da Unirio, que Ah, vocês vão sim, é retomar verdade. depois, porque você falou da Denise, inclusive quem quiser conhecer, ela fez Ela, uma live, é né? verdade. Quem quiser conhecer o trabalho dela, ela fala bastante e está nessa live que está lá no canal. Acho que você podia falar também. Obrigado por lembrar, José. Então, na Unirio, até foi uma ideia do professor Eduardo Lakshevitz, que é filho da Elza Lakshevitz, não sei se vocês conhecem, uma grande maestrina dedicada a coros infantis, né? Eu brinquei, eu quando cantava com ela no Madrigal, o Eduardo corria debaixo da mesa, assim, era garoto bem pequenininho, assim. Agora é meu colega na universidade. Então, o Eduardo propôs a gente fazer um tema voltado exatamente para essa dificuldade dos coros em tempos de pandemia. Então, a gente criou um programa que se chama E Agora, Coral, né? E a gente tem conversado com jovens regentes que têm sugerido soluções, até a parte de tecnologia mesmo, como é que eles estão usando. Eu estou aprendendo muito. É toda quarta-feira, às 15 horas, no site da Unirio, que é Música Unirio. Então, se vocês quiserem, a gente teve, acho que 5 encontros, eles ficam gravados lá para quem quiser, inclusive eles explicam plataformas que utilizam para gravação. Tem uma plataforma que o Rafael, por exemplo, explicou, que os cantores entram e eles não sabem ler música, mas eles gravam e eles veem a onda da música enquanto eles estão gravando. Então, eles vêm juntar a onda deles com a onda do colega. Achei bem interessante, umas propostas bem diferentes do que eu imaginava, né? Ele fez também um Google Classroom lá, explicou umas propostas, achei bem bacaninha. Outros também mostraram como é que estão fazendo, as soluções que estão encontrando para essa época agora. Então, já tivemos alguns programas e essas 2 semanas agora estamos dando uma pausa. Mas a gente retoma, assim, sendo essa semana que vem a outra, com a Patrícia Costa, também uma pessoa muito conhecida nessa área, foi minha colega, a gente cantou junto no coro da ProArte e tudo, e ela tem um trabalho com coro juvenil muito importante. Estive na banca de mestrado dela, na banca de doutorado, é uma pessoa que tem um trabalho muito sério, e ela vai estar nessa próxima entrevista que a gente vai fazer, bate-papo, né? Na quarta-feira, não sei se é da semana que vem a outra, não vou saber aqui a data, não sei se é 19, enfim. É isso. Ok. Pessoal, eu quero convidá-los então para semana que vem. Nós estaremos com a Elisa. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome, se é Decaney ou se é Decaney. A Elisa é do Rio de Janeiro e a Elisa é professora nos Estados Unidos já há muitos anos, professora na formação de professores e regentes de coros infantis e infanto-juvenis.
Ó. Então, fica o convite para vocês. E agora, dando um spoiler em primeira mão, eu acho que é primeira mão, é com muita alegria que nós anunciamos o primeiro Congresso Internacional de Música Coral Infanto-Juvenil, que vão Opa! acontecer nos dias 15, 16 e 17 de outubro. Então, eu, Maria José, Ana Lúcia e Paulo Paraguaçu estamos reunidos numa comissão de organização Que maravilha. e esperamos A dar Zezé aqui do tudo Rio de certo. Janeiro, Chitarese? A Zezé aqui do Rio? É. Ah, que Zezé maravilha. Chavitarese. Então a gente está trabalhando nesse sentido. Começamos essa semana a trocar as figurinhas. Na verdade, a gente já tinha ideia, mas essa semana a gente teve uma reunião de 3 horas assim para botar tudo no papel, né? Muito bacana. Então eu espero dar certo. Então fica o convite para todos. Isso ainda vem mais informações. Agora a gente está no momento de contatar convidados, acertar horários, essa coisa toda, mas eu espero que seja de grande valia para todos nós, né? E você falou do Eduardo Lakshevitz, ele estará conosco também no final do mês. Então, esse mês é você primeira semana, Elisa na segunda, Yara Campos na terceira e o Edu na última Só gente semana de bacana, que agosto. ótimo. Parabéns, viu, Obrigado, doutor, pelo Júlio. Eu que projeto. Muito agradeço. bacana, viu? Muito bacana. A gente Obrigado tem pelo aprendido convite. muito. Espero que vocês tenham se divertido, que não tenha sido muito chato. Um beijo. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeirazinha para relaxar, né? E é sempre bom. Foi muito bom. Que Obrigado, bom. pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Beijo. Boa Beijo para noite. todos. Tchau, 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 tchau. Júlio.